Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio. E eu vou trazer aqui um pequeno milagre de $15, que é o QCY T1C. Para quem não conhece a marca, a QCY é uma dessas marcas meio obscuras chinesas, mas que dizem eles que são a quinta maior fabricante de fones do mundo, de fones TWS. Eu não consegui apurar nada, não consegui ter certeza de nada, mas realmente eles têm uma vendagem muito grande quando você olha os números no AliExpress, e eles têm inclusive uma representação aqui no Brasil. Então é uma marca que provavelmente é grande, não sei se é a quinta maior, mas é uma marca grande e produz fones já há algum tempo com uma boa consistência. Agora, uma visão geral sobre o fone. Esse fone aqui custa só $15 e ele é um TWS fechado, intra-auricular, né? Não é earbud, ele é um intra-auricular com um driver único de 6 milímetros e é um basshead. Um legítimo basshead. Agora, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei nele. O que eu mais gostei foi o preço. Ele é muito barato pelo que ele entrega. Ele tem um app bom que permite bons níveis de personalização dele. Ele tem controle por botão em vez de ser controle por toque. Normalmente eu prefiro controle por botão em fones mais baratinhos, porque o controle por toque costuma ser um pouco mal implementado normalmente. Os graves dele são do tipo basshead, mas são muito bem implementados e eu gostei. Agora, o que eu menos gostei, as vozes nele podem soar um pouco ocas e sem foco, a conexão dele é micro USB e a bateria dele dura meio pouco, ainda mais para os padrões de hoje em dia. Pessoal, vou falar agora sobre a caixa qualidade construtiva do QCY T1C. Ele vem nessa caixinha marota aqui, fechada, e eu achei bom que ela tem tampa. Ela parece muito com o antigo, que não tinha tampa, mas é basicamente a caixinha do antigo, um pouquinho mais arredondada e com tampa. Então não tem nada demais, é bem tosquinha, mas atende pelo preço. Um troço de 80 contos você não pode pedir muito. O que eu achei que deixou a desejar aqui foi a conexão micro USB. Eu não falei da caixa, porque é uma caixa muito simples. E eu fiz um unboxing que eu vou deixar linkado aqui em cima. E quem não viu e tiver curiosidade vai lá ver. Então aqui, ele tem essa conexão que eu não gostei, micro USB, porque já está em desuso. Hoje basicamente todos os celulares vêm conexão USB-C, então você tem que andar com 2 cabos para recarregar o case. Aqui a gente tem um indicador de níveis de bateria, ele tem só 2 LEDs. Então não é um negócio muito sofisticado, mas também pelo preço não dá pra gente reclamar. Os fones, eles são aqueles QCY basicaço, com um LEDzinho indicativo aqui, um vente para o microfone, né? Ele não tem vente para o alto-falante, que ele é todo fechado. O bocalzinho, super estreito e conveniente, não machuca ninguém, não faz mal para ninguém. E eu achei que ele serve muito bem, achei que o design dele é bem universal. Assim, todo mundo que eu conheço, que eu já indiquei esse fone e que comprou, falou, pô, muito confortável, serviu muito bem. O controle dele é por botão, então ele não é touch igual alguns. Eu particularmente gosto, apesar de você ter que meio que tuchar ele dentro do ouvido quando você aperta o botão. Eu gosto porque você tem feedback, você sabe que você apertou, né? Os de touch nem sempre funcionam bem, principalmente os baratinhos são bem ruins. Então às vezes você aperta 2 vezes, ele computa só uma, se aperta 3 ele computa 2, se aperta 2 ele faz 3, é uma merda. Esse aqui não, esse aqui você apertou o botão, você sentiu o clique, você sabe que apertou, tá? Então é um fonezinho bem ok, bem conveniente, e a qualidade construtiva dele é totalmente coerente com o preço, e ele dura muito. Normalmente ele abre o bico quando ele está com a bateria para ir embora. E só, fora isso, em termos de estragar, de entrar água, de abrir, ele não tem problema nenhum. Sobre as especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadro aqui embaixo como sempre. O que dá para ressaltar é que ele tem proteção IPX4, que é muito interessante. Ele aguenta respingos de água, aguenta suor ali, então é um fone bem legal e bem indicado para atividades ao ar livre, correr, academia e tal. Sobre a economia dele, ele traz aquele design clássico da QCY, que já faz anos. Eu acho que meu primeiro QCY bem parecido, inclusive era um T1C também, mas não tinha essa tampinha, então era um modelo um pouquinho mais antigo, deve ter uns 4, 5 anos isso. E ele traz exatamente a mesma ergonomia bem assim, universal. Provavelmente vai servir para a maioria das pessoas. O bocal dele é de médio a pequeno, serve ponteiras muito bem. Eu me dei muito bem com ele e as ponteiras SpinFit CP360. Elas conseguiram trazer a sonoridade dele de uma maneira excepcional e ficaram muito firmes no ouvido, muito estáveis. Não fica aquela sensação de que vai cair toda hora, e não me incomodaram em nada. É um fone que eu consigo usar ele até a bateria acabar sem perceber. É excepcional. Agora vamos falar um pouco sobre a experiência de uso com ele. Eu achei que a transmissão do sinal dele é muito boa. Ele consegue, enquanto você está perto da fonte ali, você consegue ficar bastante tempo sem perceber nenhuma perda de conexão. Ele não tem aquelas perdas de conexão entre um lado e outro. O meu primeiro modelo do T1C tinha. Muitas vezes
perdia um lado com o outro, às vezes ficava tocando só de um lado, aí de repente conectava de novo, ficava aquela maluquice. Esse aqui já melhoraram isso, provavelmente devem estar trazendo outro chip, então isso está bem implementado, não tive problema. O alcance dele não é tão bom. O alcance dele ali chega a 4, 5 metros, você já começa a picar, já começa a perder conexão, então o alcance dele não é grandes coisas, mas não dá para cobrar muito para um fone desse preço. Eu fiz alguns testes da duração efetiva da bateria dele e ela dura em linha com o que o fabricante afirma. Dá mais ou menos 4 horas ali, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos quando está ali nas últimas cargas do case. Então eu achei que a bateria dele está em linha, são 4 horas. Eu acho que para a maior parte das atividades é bom. Se for andar de ônibus, transporte público, fazer uma academia, dar uma corrida, está perfeito, não precisa de mais nada. Ele não vai aguentar ali uma viagem internacional, às vezes uma viagem de ônibus mais longa. Mas para as atividades do dia a dia, eu acho que não precisa de muito mais que isso não. O funcionamento do aplicativo do T1C é muito interessante, que logo que você pare ele com o celular, ele já aparece um pop-upzinho aqui mostrando que o fone está conectado, e aí você vai em mais configurações e ele te mostra aqui a cara do aplicativo, que é bem clean. Então você consegue configurar todos os botões aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Do lado esquerdo você consegue o toque único, duplo e triplo. Você tem várias opções aqui de configurações, isso eu achei bem legal, bastante personalizável. Só não tem o de apertar e segurar, que poderia até gerar um pouco mais de configurações, mas está ok, desse jeito aqui funciona muito bem. E aqui você consegue ver o modo de equalização, que eu achei bem interessante para um fone desse preço. Então você pode escolher ali Pop, Classic, Bass, inclusive consegue personalizar. São só 5 bandas de equalização, mas, de novo, para um fone desse preço eu acho que está muito bom. E aqui a gente tem o interessante, que é o modo de encontrar o fone, que ele faz um barulhinho. Vou tentar ver aqui, ó. Dá para ouvir aí? Pus aqui na frente do microfone. É um barulho baixinho, mas que se o fone estiver largado pela casa é fácil de encontrar. Você consegue resetar ele para as configurações de fábrica, consegue limpar as configurações de pareamento e informações de dispositivo, firmware e blá blá blá. É um aplicativo muito bom, muito interessante, muito leve. Agora eu vou fazer o teste do microfone do QCY T1C e eu vou deixar o áudio aqui sem nenhum tratamento, sem nenhum filtro, sem nada, do jeito que ele está sendo captado pelo microfone e gravado pelo meu celular. Eu vou colocar 3 tipos de ruídos aqui para a gente poder testar como que ele resolve esse cancelamento de ruído. Então, o primeiro vai ser um ruído de burburinho de restaurante. Um barulho gravado em um restaurante, criança chorando, gente conversando, prato batendo. E provavelmente vai ser a situação que o microfone vai ser mais usado em conversas telefônicas, na rua. O segundo é um ruído rosa, que normalmente é mais difícil para eles resolverem. O ruído simplesmente tem dificuldade de tirar a barulheira ali no fundo. E o último é um ruído de turbina de avião, que se assemelha muito também a barulho de motor de ônibus ou barulho de trem dentro de metrô, esses lugares que tem esses ruídos mais graves no geral. Então é isso, eu não sei como é que está no final, depois eu vou escutar e vamos ver se ele consegue lidar bem nessas situações. Agora vamos falar sobre o som, que eu acho que é o mais importante dele. Para essa análise, eu usei as ponteiras CP360 da Spinfit, que eu achei que deu um melhor resultado. Normalmente elas dão um resultado muito bom com a maioria dos TWS, e então é bom ter isso em mente, porque as ponteiras realmente desempenham um papel muito grande na sonoridade de fones intra-auriculares. E eu usei a equalização no modo flat, porque ele tem possibilidades de equalização, que são um pouquinho limitadas, mas ele tem. Então, para analisar isso, eu usei o modo flat, que eu acho que é o mais óbvio, senão esse é um review infinito de som. Então, com as ponteiras certas, logo que você coloca a primeira música aí no T1C, você vê que é um fone super basshead, sonoridade clássica em V, mas que eu achei muito bem implementada. Essas tecnicalidades dele, ele é meio ruinzinho, não tem muito foco, não tem muito palco, a maior parte das coisas toca dentro da cabeça e tal, separação de instrumentos não é aquela coisa, mas pô, tá super valendo, custa $15. Então, vamos falar sobre a melhor parte dele, são os graves. Os graves dele tem aquele efeito PQP. A hora que você coloca a primeira música ali mais gravuda, você fala, que é isso, velho? Então, é realmente muito bem implementado e você vê que a extensão, ela passa da nossa capacidade auditiva, então tende a 0 Hz. É muito bem implementado, não é aquele grave que vaza muito para os médios ali, ele consegue respeitar bem o limite. Tem uma boa ênfase nos subgraves, então eu gostei pra caramba da implementação. Tem um ronco, o ronco deles é muito, muito legal e foge um pouco dessa sonoridade de TWS mais baratinho, que é aquele gravão focado ali no médio grave, que vai dar uma pegada
uma pegada grande de música eletrônica e tal. Ele não tem muito isso. A ênfase dele realmente é mais nos subgraves, com um ronco muito bom. Então eu gostei demais da implementação dos graves dele, ainda mais se você levar em conta o preço. É lógico que não tem aquela textura toda rica, não tem aquela separação toda, aquele detalhamento, mas, pô, para fazer atividade física, velho, melhor coisa do mundo. Isso aqui até tem um boost de testosterona. Galera que gosta de malhar, você sai para correr com isso aqui, bicho, 10% a mais de performance garantida ou dinheiro de volta. E aí você coloca tipo um deep house aí mais bacana, por exemplo, a música Mindful Blues do Neil. Ela tem ali uma batida pesadíssima, bem subgrave, e de repente vem uma guitarrinha ali maneira e você vê que a guitarra está bem respeitada, os médios ali estão bem respeitados, os graves conseguem separar muito bem, você consegue escutar tudo direitinho. Super legal, não consigo criticar, para esse fim não consigo criticar, achei bom pra caramba. Os médios para mim é a região piorzinha dele, você vê que aí que você vê que é um fone mais baratinho, são médios meio sem foco ali, as vozes são meio... Sabe, as vozes não tem muito, são meio ocas, elas têm um peso bom, mas fica meio oco ali, é uma coisa estranha. Eu não achei muito bom, achei os instrumentos ali ficam meio para trás no palco, então os médios dele não são bem implementados, falta um pouco de foco, falta textura, mas pô, é o que eu falei, não acho que é o tipo de coisa que eu procuraria num fone desse. Então tá valendo, tá bacana também, para mim tá super ok. E ainda você consegue equalizar um pouquinho e melhorar isso para quem curte. Para alguma outra situação que seja mais desejável essa maior quantidade de médios. Os agudos dele são agudos ok, não tem grande extensão, não tem muito brilho, mas são bem implementados, não chega a ser agressivo. Tem muito fone em V que traz uma agressividade grande ali de médio agudos, esse aqui não traz, então ele tem uma apresentação de agudos que é ok, consegue mostrar tudo ali, mas sem agredir e também sem trazer muito brilho, sem muito detalhamento e complexidade para a música. São agudos que eu considero ok, e de novo, é um fone Bluetooth de $15, gente. Agora então eu vou trazer uma comparação, eu pude comparar lado a lado com o M-POW M30, que é um pouquinho mais caro, mas eu acho que é válida a comparação. A qualidade construtiva de ambos é bem parecida, só que o M-POW ele é um pouquinho mais bonitinho ali, ele tem uns LEDzinhos mais bonitinhos, tem uma proteção melhor contra água e poeira. O M30 tem comandos por touch, o T1C é botão, quem não gosta de botão é melhor ir no M30. Os comandos do T1C são customizáveis via app, o que é excepcional. O M-POW não tem aplicativo, pelo menos não tem no momento que eu gravo esse vídeo. O T1C é equalizável, o M-POW não. A bateria do M-POW dura mais, então isso aí para quem prefere uma bateria melhor é mais desejável. O M30 ele tem um pouco mais de foco que o T1C, então ele consegue mostrar ali, principalmente a região média, com um pouquinho mais de foco, mais definição. Pode ser mais interessante para quem está afim desse tipo de sonoridade. A resolução do M30 me parece maior no geral, então ele tem um driver um pouco mais resolutivo. O T1C ele tem uma maior quantidade de graves, mais extensão e para mim é mais divertido no geral. Já o M30 ele tem uma resolução um pouco maior, um detalhamento um pouco maior, mas não tem a mesma pegada do QCY. A apresentação de vozes do M30 é mais natural, tem um pouco mais de definição ali, é um pouco mais para frente no palco. E o T1C ele tem mais atividades nos agudos. O M30 ele é um pouquinho mais escuro e o T1C ele consegue ainda mostrar uma quantidade razoável de agudos ali que eu achei até interessante, principalmente levando em conta o preço. Finalmente então, gente, para concluir, eu acho que é difícil não recomendar um fone desse, porque é um fone muito barato, que entrega uma sonoridade muito enérgica, muito divertida, que eu acho que atende bem ao seu propósito, que seria a prática de esportes, aquele uso mais cotidiano. Então você consegue ouvir um podcast, uma boa, você não precisa de grande definição para ouvir um podcast, pô. Você consegue ouvir uma música aí mais para academia, uma música mais rítmica e tal, muito bem, a apresentação muito legal. Eu gostei demais da implementação de graves dele, porque traz uma quantidade muito boa, uma ênfase muito boa nos subgraves e um som muito energético, muito, assim, 10% a mais de performance na sua corrida ou na sua musculação aí, garantido o dinheiro de volta. Então é uma implementação muito boa, eu gostei bastante. Não é o fone mais definido do mundo, não é aquele fone que você fica caçando detalhe, porque né, não faz sentido num TWS, principalmente desse preço, mas eu acho que ele atende muito bem ao propósito. Eu não sei como que os caras conseguem fazer isso aqui com $15, bicho. Eu não consigo fazer nem a embalagem disso com $15. Então, realmente, me parece um milagre de $15. Eu acho que os caras pagam para vender isso aqui, porque tem, se eu pensar, tem 2 baterias, tem um chip, tem um software, os caras têm um aplicativo, bicho. Tem um aplicativo ali bom, inclusive, muito legal. Então, é um fone que traz tudo que a gente precisa no TWS, quase tudo, em um preço absolutamente acessível para todo mundo. E é isso. Eu gostei pra caramba. Eu acho que é um fone que dá para você manter ele na mochila o tempo todo, para enfiar no bolso, que a caixinha dele é pequena, não incomoda. E esquecer, para sempre ter aquela segurança de não ficar sem fone.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram muito, dê um joinha. Se não gostaram, dê um like, mas por favor, explique por quê para eu melhorar da próxima vez. E eu tô com uma campanha no Apoia-se para a gente poder comprar um equipamento de medição de fones para o canal. Para poder trazer medições, trazer às vezes análises mais objetivas, comparativos mais objetivos, eventualmente trazer uma equalização legal ali para algum fone mais baratinho que pode aproximá-lo de um fone mais caro. Eu acho que pode ser bem legal, acho que vai todo mundo ganhar com isso. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, acham que pode melhorar e que vocês podem contribuir com isso, tá lá a campanha, o link está aqui embaixo, é só dar uma olhada lá. E é isso, um abraço, até a próxima e valeu!